Salve, universo! Aqueles que vão morrer te saúdam. Estou chegando ao final do meu dia solar 22.032, do tempo negativo 25.567. Inicio a psicoterapia da individuação na voz da minha sombra. Continuando na primeira fase do trabalho, transição do ego e da persona para a sombra. Estou reiniciando esse vídeo. Esse dia solar 22.032, obrigatoriamente, para mim, né, é aquele dia que não tem, para mim, ego, não tem significado algum, né? Porque eu abri mão do meu eu para um outrem, especificamente dentro das propostas desse outrem. Inclusive, tive que parar esse próprio vídeo, esse não, o anterior, né? Para dar um atendimento, né? Um atendimento que não tem significado nenhum, porra. Tal qual foi o dia de hoje, porra. O dia de hoje eu me prestei a prestar um serviço. Olha que legal. Me prestei a prestar um serviço para outrem, que o serviço em si, você olha e imagina para que está sendo feito isso. Tem um comentário, não sei se é bem um comentário, né, mas uma afirmação, no livro até do Dani Rudyard, que a ideia de atividade e criatividade. Todos os seres humanos são ativos, porra. Mas infinitamente pequeno são criativos, porra. Então você veja, hoje a atividade desenvolvida foi de não seria bem de limpeza, né? De amostragem, né? Porque a limpeza, obrigatoriamente, você imagina que você está fazendo para você mesmo, né? Você imagina, né? Você toma banho para quê? Para você se sentir limpo. Agora, quando você limpa uma roupa para você sair, já não é mais para você se sentir limpo. É para amostragem. Especificamente hoje, numa das atividades que me chamou super hiper atenção foi a limpeza do toldo. Eu parei para pensar e falei, mas vem cá, para que serve o toldo? O toldo serve para aparar a chuva. Ah, legal. Mas por que você tem que limpar o toldo que apara a chuva? Não, porque pessoas vão olhar o toldo. Eu falei, mas vão olhar o toldo, não tem nada a ver com as pessoas. O toldo está ali para chuva, pô. Não são para as pessoas. Não, mas as pessoas vão olhar e vão ver que o toldo está sujo. Mas está sujo de quê? De chuva? Não, está sujo do tempo. Mas qual o tempo? O tempo da chuva? Não, o tempo fora da chuva. Eu falei, mas o tempo fora da chuva, ele não está diretamente relacionado ao mesmo tempo da chuva? Não, você não entendeu nada. Temos que limpar. Eu parei, pensei e falei, então tá. E batemos palmas para os malucos dançarem. Que é essa grande nossa atividade nessa existência, né? Bater palma para os malucos dançarem. Que bom que hoje eu não preciso mais bater essas palmas. Que bom que hoje, né? Eu não preciso. Mas já bati muita palma para os malucos dançarem. Mas, em suma, voltando
ao meu processo de psicoterapia da individuação. Não adianta eu discutir o externo, né? Quando a minha proposta, a minha grande proposta, né, é retornar para o meu. E dentro dessa linha, inevitavelmente, hoje, né, eu já sou bastante superficial, raso, né? Não consegui dar andamento à minha proposta de pensar do que eu ia fazer, do que eu ia trazer, do que eu ia escrever para eu mesmo ouvir. Não conseguia, ficou bastante difícil, né? Então eu estou obrigatoriamente hoje me permitindo, né, trazer algo que eu já escrevi antes. E assim vamos nós. Propósito, virtude e consciência no ser humano, com 909 palavras. Todos os seres na natureza têm um sentido de propósito, pois atende a alguma necessidade. É uma correspondência. O mundo atende às necessidades dos seres e os seres atendem às necessidades do mundo. Para saber o que o ser humano é na sua essência, seria necessário inicialmente que ele a encontrasse. Aqui eu quero dar um parênteses rápido, né? Porque eu fiz essa afirmação, mas olhando para o externo, né? Então você imagina, ó, para saber o que o ser humano é na sua essência, eu estou olhando para o externo. Seria necessário inicialmente que ele, aí eu estou olhando para o interno, a encontrasse. Então, é como se fosse assim, né? Eu estou olhando para o externo, vendo as ações dele, mas imaginando que as ações dele partem de um interno. Se elas não partirem de um interno, como foi esse fato que eu acabei de narrar aqui, eu não tenho nada de essência, pô. Tem um comentário bastante específico, né, sobre atividade e criatividade, no ponto de vista psicoastrológico, que as entidades superiores, né, as divindades, né, elas obrigatoriamente elas têm uma ação específica, né? Essa ação específica, ela não é para mim, não é para você, não é para 500 pessoas, é para ela, pô. Agora, cada um de nós sorve de alguma sorte nessa ação, ou não sorve, ou simplesmente passa. Daí a falibilidade, né, da astrologia diária. Ela não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de redundância para o eu. Por quê? O eu só se sente redundado a partir do momento que ele se sinta pertencente. Então, o meu sol hoje é o sol em Libra. Opa, beleza. Então, esse sol em Libra, obrigatoriamente, vai ter uma redundância muito grande, mas muito, muito, muito grande para mim, pô. Agora, para quem tem o sol em Gêmeos, apesar de o sol andar no zodíaco, ele tem uma intensidade infinitamente menor. Por quê? Porque o sol de nascença é geminiano. Não é libriano. E é exatamente nesse sentido que a gente está falando de essência. E continuando. Assim, por apreciação, o mundo vegetal tem um grande trabalho. É a base da cadeia alimentar. Faz todas as trocas gasosas com o meio, faz fotossíntese e assim atinge sua essência. Olha que legal. Bem fácil, né, da gente marcar uma essência do vegetal, até porque supostamente, né, ela não tem ele não tem desdobramento, né? Ele está ali factível a uma ação específica do externo e uma ação específica do interno.
ele não tem nenhum tipo de ação transformadora. Ele única e exclusivamente é. Também, por apreciação, pode-se esperar algo dos animais. Isso é legal pra caramba. Eles exercem seus instintos de sobrevivência, de perpetuação de espécies. Então, quando você olha o animal em si, né, você imagina, né? O animal está entrando aqui especificamente dentro, né, desse procedimento vamos dizer assim, de melhora da estrutura vivente, praticamente quase nenhuma. Ah, claro, você vai poder imaginar, não, mas o gado, quando ele consome o vegetal, ele obrigatoriamente vai fazer a eliminação das suas fezes que vão servir de nutrientes para um novo vegetal. Ótimo, beleza, perfeito, sensacional, isso é ótimo. É claro, mas daí você pensar que essa é a função transformadora, ela fica muito aquém de dentro de uma estrutura que a gente acabou de apresentar do próprio vegetal. O próprio vegetal. E aí, inevitavelmente, nós, seres humanos, né, a gente acaba pensando, que esse é o nosso grande problema, é o pensar, né, e atribuindo valores onde realmente não existem valores. Continuando. E seguindo o mesmo exercício de apreciação, pode-se esperar do ser humano algo que tanto filósofos do Ocidente como pensadores do Oriente sempre colocaram como o aporte principal dos seres humanos. Seria valores, virtudes e sabedoria. Eu escrevi mais, não quero continuar mais do que isso. Quero parar aqui para pensar. Valores. Como o ser humano atribui valor? Obrigatoriamente por verossimilhança de comparação. Agora, uma pergunta. Um indivíduo que está dentro de uma sociedade em que, obrigatoriamente, a manutenção da vida é a predisposição principal. Então, o indivíduo que vê um pedaço de carne, que pega esse pedaço de carne, ele vai disputar esse pedaço de carne como se fosse a vida dele. E a partir que ele vai disputar como se fosse a vida dele, o outro que venha tomar, ele vai, de alguma sorte, assim eu imagino, é apenas suposição filosófica, ele vai contra isso. E aí, qual é esse valor? O valor é o quê? Da manutenção da minha vida? Então, eu faço aqui uma grande reticência, né, a esse pensamento tanto filosófico ocidental como pensador oriental, né, de valores, e vamos pensar virtudes, né? Quais seriam as virtudes? A virtude, então, é esse que está comendo a comida ali, né? E então chega um outro, ele entrega essa comida para outro. Olha que legal. Muito bacana, uma virtude maravilhosa, né? Ele deixou de obter para ele mesmo para entregar para outro. Virtude maravilhosa. Mas o pressuposto inicial é, mas de onde é que veio isso? Como é que eu vou deixar de comer a minha comida para entregar para outro? Eu tenho que ter um interesse no outro que ele não sabe para eu entregar a minha comida para ele, pô. Então já perdeu-se a ideia de virtude. Mais uma vez eu faço essa minha, digamos assim, esse meu diálogo, né,
pensando que, pô, de onde é que vem essa virtude? E aí o máximo, né? Sabedoria. O que seria realmente sabedoria? Sabedoria seria aquilo que eu conheço tudo. Não, eu não acredito que seja isso não, pô. Sabedoria, ela deve estar diretamente relacionada a um conhecimento que você pode sorver para outrem. Eu acredito. Não pode ser para você, porra. Porque se fosse para você, não é sabedoria, porra. Essa porra tá errada. Não pode ser sabedoria. Tem que ser outro nome qualquer. Agora, quando você entregar para outrem, e aí pode ser sabedoria. Vamos voltar de novo na comida. Eu entreguei a minha comida para outrem. Esse outrem comeu, se alimentou. E aí eu viro para ele e falo, bem, você está alimentado, agora nós vamos buscar comida para nós dois. Isso é sabedoria. Por quê? A partir do momento que você era um único agente, você nesse momento tem dois agentes. Quando você traz através da sua entrega, né, através da sua virtude, alguém para estar junto com você. Fiz um comentário assim bastante, vamos dizer assim, metafísico, né? No ponto de vista de são situações que elas não estão no dia a dia, não estão no nosso dia a dia. Mas é importante para que eu mesmo, né, possa me pensar, né? Até mesmo a interferência que eu tive que fazer aqui hoje, né, nesse vídeo, né, eu fiz um comentário, né, eu falei, pô, imagina se Immanuel Kant, escrevendo a Crítica da Razão Pura, tivesse que parar de escrever para fazer qualquer outra coisa. Ué, mas sob qual pressuposto? Se o pressuposto inicial dele era fazer a escrita daquilo que se transformou mais à frente na Crítica da Razão Pura. Então, isso é bastante complicado dentro desse celeiro, né? Vou chamar assim, dentro desse celeiro que nós estamos hoje, que é o celeiro mundano. E assim, obrigatoriamente, eu finalizo a sessão da psicoterapia da individuação na voz da minha sombra.